gente conversou com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, sobre a reforma tributária, né, que está em discussão no Congresso Nacional. O grupo de trabalho coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes analisou durante mais de 3 meses as propostas para uma reforma tributária no Brasil. Esse assunto, né, não é novidade e o deputado explicou que há décadas há essa demanda no Congresso. Na verdade, nós conseguimos encontrar as principais respostas para as principais perguntas, né? Então, eu acredito que o texto está maduro. Nós apresentamos no GT os parâmetros, né, da reforma tributária e, através desses parâmetros, nós vamos conversar com todas as bancadas, né, através do Colégio de Líderes, para a gente apresentar o texto final para o plenário da Câmara dos Deputados. Eu acredito que o sucesso da aprovação dessa reforma se deve aos alinhamentos políticos, ou seja, primeiro, o alinhamento político da Câmara dos Deputados, coordenado pelo presidente Arthur Lira, com o alinhamento político com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ambos querem a reforma porque compreende que é uma reforma que vai ajudar a criar um novo ambiente econômico para o país. Também houve um alinhamento político com o Executivo. Pela primeira vez, o presidente da República compreende a reforma tributária como uma reforma estruturante para o país. Uma reforma que vai dar ao Brasil competitividade nacional, ou seja, ter produtos com preços mais justos para concorrer com os produtos importados e, ao mesmo tempo, dar competitividade internacional. Permitir o Brasil voltar a ser um país exportador de produtos com valor agregado. Então, houve esse alinhamento político coordenado, então, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E há uma disposição federativa entre os entes federados, que compreendem que os incentivos fiscais deixaram de ser funcional, ou seja, essa guerra fiscal todos perderam e não promoveu, de fato, o desenvolvimento regional. Então, propõe um novo modelo que possa beneficiar a retomada do crescimento econômico e também criar um outro mecanismo de desenvolvimento regional a partir da criação de um fundo nacional para desenvolver os estados, né, que nós estamos chamando de FDR. Então, tem uma disponibilidade federativa pela mudança, pela modernização do nosso sistema tributário. E também há uma disposição dos entes, dos setores econômicos, melhor dizendo. Os setores econômicos compreendem que, de fato, o Brasil, com esse modelo super cumulativo, né, cobrar imposto do imposto em todas as fases de produção, inviabilizou os setores econômicos. Portanto, esse alinhamento, né, permite aí eu dizer para você que, de fato, as condições objetivas elas foram criadas para a gente apreciar esta reforma no plenário ainda no primeiro semestre aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Reginaldo Lopes falou também como foi esse período de discussão da matéria no Congresso. Nós estamos propondo a criação do chamado cashback, ou seja, é a devolução dos impostos pagos pelas pessoas de menor poder econômico, de menor renda, na compra de uma mercadoria ou de um serviço. Então, nós vamos debater, né, com o conjunto da Câmara dos Deputados que esse mecanismo de devolução dos impostos pagos para as pessoas de menor poder econômico é mais eficiente, mais eficaz do que a desoneração para todos os setores da sociedade, seja de um serviço ou de uma mercadoria. Muitos países, inclusive na América Latina, aplicam esse mecanismo de devolução para os mais pobres, como um mecanismo mais eficiente de promover a sonhada justiça tributária. É impossível você ter uma justiça social se o sistema tributário não for mais progressivo, né? Então, a devolução dos recursos pagos através dos impostos sobre consumo para as pessoas de menor poder econômico é um mecanismo moderno para fazer justiça tributária e justiça social. Então, nós estamos acreditando que esse mecanismo será muito positivo para a economia como um todo no país. O deputado pontuou as principais resoluções do relatório final que terão impacto positivo para as pessoas que ganham menos no Brasil. Eu estava dizendo que o Brasil hoje tem um déficit na balança comercial
na relação importação e exportação de bens com valor agregado ou bens manufaturados, na casa de 128 bilhões de dólares. É crescente esse déficit. E é bom lembrar que cada 1 bilhão de dólares, de acordo com os estudos, poderiam gerar no Brasil 30 mil empregos diretos na economia brasileira. Então o Brasil virou um país exportador de empregos para fora do país, ao exportar só produtos primários, e está importando bens manufaturados com valor agregado. Então tem prejudicado muito a geração de oportunidades, a geração de empregos no país, em especial o emprego da indústria de transformação. Quando a gente fala na indústria, nós estamos falando de uma cadeia longa, uma cadeia que tem aí vários setores, né? Uma cadeia de suprimentos, né? Que é enorme, e todas elas geram muitos empregos. Portanto, não dá para olhar para a indústria só no primeiro ciclo dela. Além desse primeiro ciclo que nós estamos perdendo 2,4 milhões de empregos diretos ano, nós estamos perdendo também o impacto em outros setores da economia, seja na gastronomia, no turismo, seja no serviço, ou seja, é muito importante para a economia brasileira um modelo tributário que permite essa competitividade. Por que isso hoje nós perdemos? Porque nós exportamos um produto com chamado resíduo tributário, porque o nosso sistema é cumulativo, né? Ou seja, cobra imposto do imposto e não tem um sistema como 174 países no mundo tem hoje, que é o sistema de débito e crédito. Ou seja, vai creditando todo aquele imposto pago na fase anterior para a próxima fase. Então ele não é cumulativo, ele não é imposto em efeito cascata. O imposto não é base para cobrar o próximo imposto da próxima etapa produtiva. Portanto, nós precisamos de um modelo muito simplificado, que é o imposto de valor agregado. Então, o que nós estamos propondo, e eu acredito que vai fazer a economia brasileira, e os estudos apontam nessa direção, de uma retomada em 10 anos de 26% de crescimento da indústria, também do agronegócio em 22%, ou seja, todos os setores terão um crescimento exponencial com a reforma tributária, com esse modelo mais simplificado. Ele explicou também como a reforma tributária pode ajudar o país a recuperar a economia e, ao mesmo tempo, possibilitar mais justiça social. Não, aí você falou sobre o crescimento comparado com outros países, né? Os estudos apontam que o Brasil terá um crescimento de 12% a 20% nos próximos 10 anos, com esse modelo simplificado e com esse novo ambiente econômico que vai ser criado com a reforma tributária, né? As pessoas também aumentarão sua renda per capita. Os estudos apontam um aumento de renda per capita de R$500 por mês, ou seja, 6 mil por ano. Se a reforma tivesse sido feita há 10 anos atrás, o brasileiro teria mais 6 mil reais de renda per capita ano. E também há uma perspectiva com esse crescimento de renda per capita ter impactos em todos os setores da economia brasileira. Então, nós temos dito e reafirmado, né, que com a reforma tributária o Brasil cresce e todos ganham. Por fim, o deputado fez um comparativo, né, entre o Brasil e outros países com grandes economias que também realizaram uma reforma tributária. Então vamos citar o último país a fazer uma reforma tributária, que é a Índia. A Índia consolidou agora em julho de 2017 o seu sistema tributário baseado no imposto de valor agregado, no IVA. É um país que ultrapassou a China em números de habitantes, 1,5 bilhões de habitantes, ou seja, com 23 línguas, um país grande, que conseguiu fazer a implementação do IVA, tem um crescimento econômico agora de 6% ao ano, seja que os estudos apontam que 2% é graças a esse sistema moderno, simplificado, de não cumulatividade tributária e, ao mesmo tempo, de tributação ampla, né? Porque nós estamos propondo aí não separar mais a tributação sobre bens e serviços. Porque hoje é impossível, né? Se eu te perguntar, o celular ele é uma mercadoria ou ele é um serviço? Né? Tem loja que vende como mercadoria, tem loja que vende como serviço, ou então vende como ambos, né? Tanto mercadoria como serviço. Então depende do jeito que tributa, você promove uma erosão na base tributária do país. E aí, quando poucos pagam, os que pagam, pagam muito. Nós estamos propondo um modelo novo de incidência tributária ampla, que não diferencia mais serviço e mercadoria, bens tangíveis e não tangíveis, e que vai cobrar no destino. Isso também vai permitir o Brasil cobrar, por exemplo, das plataformas digitais, das plataformas que estão no exterior, porque vai cobrar no destino. E aí, com certeza,
nós vamos conseguir dar concorrência leal, né, ao nosso varejo, que hoje é tão prejudicado com essas compras pela internet.